Olá, pessoal. Muito boa tarde. Um horário um pouquinho diferente hoje, adiantado, devido ao Jogo do Brasil às 16 horas. A gente vai fazer, então, a reunião semanal de programação da operação do dia 2 de dezembro de 2022, começando agora às 13h30. Eu vou coordenar essa reunião hoje aqui com vocês e a gente vai seguir aqui no ritmo normal das apresentações, começando com o primeiro bloco de apresentações. A gente vai começar agora com a previsão meteorológica e quem vai fazer a apresentação é o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando a tela aqui. Imagino que já esteja aparecendo. Começando com a previsão meteorológica e sempre dando uma olhada no que aconteceu nessa última semana, né? Nessa última semana, a gente teve a ocorrência de uma zona de convergência do Atlântico Sul entre o norte e o nordeste do Brasil, que também algumas partes de Minas Gerais. A gente também teve a formação de algumas áreas de baixa pressão no litoral, entre o sul e o sudeste do Brasil. Dessa forma, as chuvas mais volumosas nas bacias do Brasil atingiram as regiões, as bacias do norte e do nordeste, principalmente o médio São Francisco e também o médio e o baixo Tocantins, pegando também aqui uma parte do Xingu. E as bacias mais do centro-sul do Brasil e também a bacia do Madeira tiveram registro apenas de chuvas, elas tiveram registro de chuvas, mas foram chuvas mais isoladas, mais pontuais e com acumulados menores. Em relação à velocidade do vento, né, que a geração eólica, né, a gente teve uma ligeira redução nessa semana, né, de geração eólica, e isso se reflete, né, dá para ver o porquê aqui no mapa de ventos, né, a gente teve ventos um pouco menos intensos nessa última semana, principalmente aqui na faixa litorânea, mas também no interior do Nordeste, e com isso, né, isso foi provocado por causa dessa zona de convergência do Atlântico Sul, a gente teve essa redução de geração eólica nessa última semana. Para essa próxima semana, né, a gente vai ter a dissipação da zona de convergência, né, corredor de umidade aqui entre o norte e o nordeste, mas mesmo assim, né, os três modelos mostram uma grande área de precipitação e a previsão é de precipitação em praticamente todas as bacias de interesse do SIM. A gente não tem nenhum sistema meteorológico muito organizado avançando pelo Brasil nessa próxima semana, não tem nenhuma frente fria, vai ter uma frente fria só aqui bem pelo litoral de forma bem afastada pelo oceano, mas todo o continente vai ficar sobre uma área de baixa pressão e a gente vai ter em todo o Brasil praticamente, né, com exceção aqui do norte e do nordeste, a ocorrência de dias bem típicos de verão, com sol, com calor e com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E com isso a gente tem toda essa mancha amarela, em tons amarelos e laranjas, espalhada pelas bacias do Brasil, com volumes entre 40 e 70 milímetros na maior parte do Brasil. Alguns modelos mostram uma chuva mais intensa entre o Uruguai, Paranapanema e Itaipu, outros mostram um pouco mais ao norte, né, aqui pegando Grande, Paranaíba, e no caso do modelo europeu, ele pega mais Itaipu, Paranapanema, Tietê e Grande, com uma chuva mais volumosa, mas mesmo assim, né, vai ser uma precipitação mais ou menos uniforme em todas as bacias. Aqui a gente tem o mapa, né, que resume, mostra os aproveitamentos. A gente vê basicamente todos os aproveitamentos nessas três cores, né, entre 40 e 50, 50 e 75, 75 e 100 milímetros, todos eles mostrando uma precipitação em todas as bacias e de forma mais ou menos uniforme. Para a segunda semana do horizonte, entre os dias 10 e 16 de dezembro, a gente já passa a ter uma intensificação da chuva aqui no sul do Brasil, decorrência do avanço de uma frente fria, né, pegando principalmente Itaipu e Paranapanema, e também a formação de um novo corredor de umidade aqui entre o norte e o nordeste, pegando novamente o São Francisco, o Jequitinhonha e também parte do Tocantins e do Xingu. Para essa próxima semana, né, como vai ser uma semana de sol e calor, né, a gente espera uma condição bem instável, né, de temperatura, geração eólica e geração solar, e a diferença vai ser nas capitais do sul do Brasil, principalmente em Florianópolis e em Curitiba, em que há uma expectativa de elevação da temperatura para essa próxima semana, e que nessa última semana essas capitais tiveram uns dias um pouco mais frios, principalmente no começo desta semana operativa, entre o sábado e a terça-feira. Encerro aqui minha apresentação, mas estou à disposição para caso tenha algum questionamento ou dúvidas. Muito obrigado, Eduardo. A gente agradece a apresentação da previsão meteorológica, dando sequência a essa segunda apresentação desse primeiro bloco.
apresentação de previsão hidrológica. Quem vai fazer a apresentação é a Ana. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Vocês me veem a minha tela? Sim. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão hidrológica para a revisão 1 do PMO de dezembro. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste é de chuva de precipitação significativa ao longo de todo o período, tanto para o Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, com maiores destaques aqui entre o dia 4 e 7 no Paranapanema, em que o conjunto apresenta precipitações acima de 10 milímetros. A previsão hidrológica para o Sudeste para as próximas semanas operativas aponta uma ENA aumentando ao longo até o final do mês, com previsão mensal de 88% da MLT, o que representa a 30ª menor ENA do histórico. Para a Bacia do Grande, a gente também observa esse aumento até o final do mês, com previsão mensal de 62% da MLT, o que representa a 12ª menor do histórico. Na Bacia do Paranaíba também observamos aumento, com previsão mensal de 58% da MLT, representando a 11ª menor do histórico de ENAs. E para o Paranapanema, o mesmo comportamento, com previsão mensal de 111% da MLT, representando a 32ª maior do histórico de ENAs. O Paraná também tem esse comportamento de aumento da ENA ao longo do próximo mês, com previsão mensal de 87% da MLT e 34ª menor do histórico. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sul são de chuvas significativas ao longo das 2 próximas semanas, com um destaque maior aqui para o Iguaçu, entre os dias 4 e 6, 4 e 7, chegando próximo a 10 milímetros de chuva por dia. A previsão hidrológica para o Sul é de estabilidade até o final do mês, com previsão mensal de 88% da MLT, o que representa a 42ª maior do histórico de ENAs. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente também observa um comportamento parecido com o que a gente viu para o Sul como um todo, de uma estabilidade, com previsão mensal de 102% da MLT, o que representa a 35ª maior do histórico. Para a bacia do Uruguai também vemos o mesmo comportamento de estabilidade, pouca variação, com previsão mensal de 73% da MLT e 43ª menor do histórico. Na verdade, aqui a gente pode até ver uma diferença devido à escala do gráfico, a gente acaba vendo um aumento, na verdade, desculpa. A previsão de precipitação para as bacias do Norte e do Nordeste, para as principais bacias do Norte e Nordeste, também é de chuva significativa ao longo de todo o período observado, com maiores destaques aqui para a segunda semana no Rio, na bacia do São Francisco e no Tocantins como um todo. No entanto, eu acredito que na primeira semana tem maiores índices, chegando o conjunto a apontar precipitações acima de 15 milímetros no dia 3 e 4. A previsão hidrológica para o Nordeste apresenta um aumento das ENAs até o final do mês, com previsão mensal de 89% da MLT, o que representa a 35ª menor do histórico. O acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco também mostram esse aumento da vazão ao longo do período observado, e o que leva a um aumento de Sobradinho, aumento da vazão de Sobradinho. E a previsão aqui para a bacia de São Francisco é de aumento, com previsão mensal de 81% da MLT, que representa a 30ª menor do histórico de ENAs.
Já para o norte, a gente vê um aumento mais acentuado ainda, com previsão mensal de 190% da MLT, representando a segunda maior no histórico de Enas. E a bacia do Tocantins também tem esse aumento, chegando a 120% da MLT, representando a 25ª maior do histórico de Enas. A previsão hidrológica aqui para as próximas semanas, para as próximas 2 semanas, mostram chuva acima, mostram previsão acima de 120% da MLT para as bacias do Araguari, de Curuaúna, do Santo Antônio de Ujari, de Uatumã, do Xingu, Tocantins, Paranaíba e aqui do Paraguaçu. A gente observa previsão abaixo de 80% da MLT para as bacias do São Francisco, do Paraná, do Paranaíba, do Tietê, do Grande. E a previsão hidrológica dessa revisão, em comparação com o que a gente previu para o PMO, apontam um aumento de Enas no sul, no nordeste e com mais significativo no norte, e apontam um decréscimo no sudeste. Também comparando essa revisão com o que a gente publicou no PMO, a gente observa um comportamento muito semelhante do sudeste, do sul, do nordeste para as Enas. O norte também tem o mesmo comportamento, mas ele descola mais do que a gente tinha previsto. A gente tem uma variação dos cenários para o próximo mês, né? De 142% até 35% no sudeste e centro-oeste, de 374% a 30% no sul, 159% a 15% no nordeste e de 242% a 85% no norte. A evolução do armazenamento para os sistemas do SIM caíram de certa forma, com um maior destaque aqui para o sul, que foi uma queda um pouco mais acentuada. E aqui, quando a gente vai ver o armazenamento para os principais reservatórios do SIM, a gente também observa uma queda mais significativa em Nova Ponte, Itubiara, em Emborcação, um pouquinho em Furnas também, e Serra da Mesa e Três Marias se mantendo estável. A gente tem um aviso que no dia 30/11 foi publicado no Sintegre, atualização das séries históricas de vazões para o ano de 2021. Assim, o nosso conjunto oficial agora completa o período de 1931 a 2021, e no entanto, essa atualização vai ser válida a partir do PMO de janeiro de 2023. Eu fecho aqui minha apresentação, devolvo a palavra para você, Hélio, estou disponível para perguntas. Valeu, Ana. Obrigado pela apresentação. Dando sequência a essa última apresentação desse primeiro bloco, operação hidráulica, quem vai fazer a apresentação é o Leonardo. Léo, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Deixa eu puxar a tela aqui. Falar um pouquinho dos destaques da operação hidráulica dessa semana. Começando aqui com as salas de acompanhamento de crise junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, que estão ativas. Então, a gente tem a sala da bacia do Rio Tocantins, temos a sala de crise de estiagem ainda da bacia do Rio Madeira, a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema, temos a sala de acompanhamento do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento da cheia do Rio Doce e a sala de crise da região sul. E temos aqui para o Paraíba do Sul, o GAOPS e o GTOH também. Um pouco da agenda, né, de como é que foram as reuniões. A bacia do Rio Doce, tivemos a última reunião no início de novembro, a próxima reunião na próxima semana, dia 8 de dezembro. Paranapanema, na semana passada tivemos a última reunião, a próxima foi agendada para 16 de dezembro. São Francisco, dia 1º de novembro tivemos a primeira reunião, na próxima semana, na terça-feira, teremos a próxima reunião, né? No Sul, tivemos no dia 23, semana passada também, e a próxima vai ser no dia 15 de dezembro. A do Tocantins foi ontem, essa semana, dia 30, quarta-feira, e a próxima ocorrerá no dia 14 de dezembro.
E a do Madeira, a última que ocorreu, foi ainda em outubro, e ainda está para se definir a próxima reunião. Ainda não foi informado. Mostrando um pouquinho do que a gente apresentou nessa semana nessa sala de acompanhamento lá do sistema da bacia do Rio Tocantins. O principal destaque foi uma simulação para o HS Serra da Mesa. O horizonte da simulação foi do dia 29 de novembro até 31 de dezembro, até o final do ano. O cenário de afluências foi feito através do SMAP ONS e foi considerado como precipitação os 45 dias do modelo SMWF, né? Então, aqui embaixo nesse gráfico, embaixo a gente tem em azul o que foi observado durante esse ano, em vermelho já seria a resposta dessa precipitação no modelo, no nosso SMAP, e na linha pontilhada, que aqui está praticamente inteira, né? A gente tem a MLT por período. Então, com o modelo, a gente estimou que a média para esse período agora, final do ano, em dezembro, vai ficar em torno de 808 metros cúbicos por segundo, que significaria mais ou menos próximo de 82% da MLT por período. E aí o resultado da simulação está aqui à direita, a gente tem o azul, como é que foi o comportamento do reservatório de Serra da Mesa esse ano, utilizando duas políticas de defluência, o cenário 1, utilizando a defluência de 360 metros cúbicos por segundo, e o cenário 2 seria utilizando 455 metros cúbicos por segundo como defluência. Então, aqui a projeção do armazenamento lá no início do ano de 2023, final de dezembro desse ano, início do ano que vem, considerando o cenário 1, a gente teria o resultado de 57% do volume útil do reservatório, considerando o cenário 2, o resultado seria 56,3% do volume útil do reservatório. Outro destaque da semana foi a operação de UPA em Porto Primavera. Essa semana, para atendimento de carga, foi necessário elevar a defluência tanto de UPA quanto Porto Primavera. UPA, no dia 30, fechou o dia com a média de 5.030 metros cúbicos por segundo. Já a Porto Primavera fechou em torno de 6.092 metros cúbicos por segundo. Lembrando que são válidos hoje a restrição de UPA de o número do FSAR-H, número 212 de 2018, que fixa lá a defluência mínima no patamar de 4.000 metros por segundo, enquanto para Porto Primavera o que está válido é o FSAR 533 de 2018, que determina que a defluência mínima para Porto Primavera é de 4.600 metros cúbicos por segundo. Hélio, era isso que eu tinha para apresentar, eu devolvo a palavra e fico à disposição. Valeu, Leonardo, obrigado pela apresentação. Essa semana a gente fecha esse primeiro bloco de apresentações e em 5 minutos a gente volta para o segundo bloco e para responder eventuais perguntas que foram colocadas no fórum. Estamos aqui para esse segundo bloco da reunião semanal de programação da operação deste 2 de dezembro de 2022. A gente não teve nenhuma pergunta no fórum em relação às apresentações feitas nesse primeiro bloco, dessa forma a gente segue para as apresentações do segundo bloco, e quem vai começar esse segundo bloco de apresentações vai ser o Danilo, que vai fazer a apresentação de previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Danilo. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Só compartilhar minha tela. Todo mundo conseguindo ver? Perfeito, cara. Bem, boa tarde a todos. Começando aí mais uma apresentação da programação diária da operação. Começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste. Nós tivemos aí uma semana especial, né? Uma semana de Jogo do Brasil, da Copa do Mundo, onde a gente tem um comportamento bem característico do perfil de carga. Esse aqui, durante o jogo, ocorre este afundamento. Nós nos preparamos bastante para essa situação, tá? Nós fazemos uma pesquisa anterior, preparamos prévia, perfis de prévia, tudo para conseguir uma acurácia maior aí nessa situação, tá? Porque é uma situação bem preocupante, com esse rampeamento que ocorre aqui após o fim do jogo, tá? Mas assim como no primeiro jogo, no segundo jogo aqui nós tivemos bom ajuste também nesse perfil, nessa situação.
Essa situação que ocorre de uma forma bem diferente, porque além da ocorrência do jogo, nós também temos a questão da MMGD, né? Que pode afundar ainda mais essa carga e causar um rampeamento ainda maior aí no final do dia. Então, nós tomamos bastante cuidado, fizemos um trabalho bem especial aí com essa situação. Bom, então, de uma maneira geral, uma semana bem ajustada para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, salvo algumas situações momentâneas, sejam elas de MMGD ou de superestimação e subestimação de finais de dia. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos 1,4% de desvio médio essa semana, o prévio carga decente teve 1,97%, o PDP teve 92% dos desvios abaixo de 3%, o prévio carga decente 81%. Nós podemos notar aqui como o prévio carga decente não pega a situação, e para a previsão do dia seguinte, nós tratamos esse dia como um dia, nós marcamos uma dummy nesse dia, para que ele não seja considerado nas previsões dos próximos dias, senão ele acaba derrubando a previsão de carga do modelo, né? No Sul, a mesma situação, salvo que alguns momentos de MMGD, tá? Essa MMGD que varia bastante no Sul, nós temos aí informações meteorológicas de condições de nebulosidade, mas é muito difícil estimar aí a luminosidade, né? Porque é ela que comanda a geração fotovoltaica, na verdade. Então, salvo essas situações específicas, nós tivemos uma semana razoável no Sul, 2,26% de desvio médio no PDP, 3,3% de desvio médio no prévio carga decente. Nós tivemos 73% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 56% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga decente. O comentário que eu fiz sobre o jogo lá no início da apresentação vale para todos os subsistemas. Bom? O Nordeste, uma semana bem estável, depois de uma carga bem alta aqui no final da semana passada, nós fizemos prontamente um ajuste da previsão para o sábado, e ao longo da semana aí, nós tivemos uma previsão muito bem ajustada com o valor verificado. Nós tivemos 2,06% de desvio médio, prévio carga decente teve 2%, 71% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3%, e 79% dos desvios do prévio carga decente ficaram abaixo de 3%. No Norte, uma semana bem complicada, a carga variou bastante, né? Você nota aqui como ela oscila bastante entre elevação e redução da carga. É bem difícil pegar essa oscilação, porque se trata de uma carga muito pequena, né? E nós aí temos informações de diversos modelos, e eles também dão informações diferentes aí que acabam confundindo um pouquinho, né, o resultado. Mas em termos de Norte, que é uma carga muito pequena, nós tivemos uma semana boa, 2,11%. A carga decente, uma excelente semana para o Norte. Veio muito bem ajustado ao longo dessa semana, 1,78%. 75% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3%, e 88% dos desvios do prévio carga decente ficaram abaixo de 3%. E por fim o SIM, né? O SIM que é maior representado aí pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós não tivemos muitas desvios discrepantes lá no subsistema, então o SIM veio muito bem ajustado essa semana, inclusive o jogo de Copa, da Copa que veio muito bem ajustado, né? Nós tivemos 0,95% de erro médio no SIM essa semana, o prévio carga decente teve 1,68%, 99% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3%, e 93% dos desvios do prévio carga decente ficaram abaixo de 3%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Na sequência,
gente vai ter a apresentação da previsão de carga para o PMO. Quem vai fazer a apresentação é o Douglas. Douglas, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Irei começar o compartilhamento aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Retomando a reunião, falando agora a respeito da previsão de carga semanal e acompanhamento muito em linha com o que o Janilo já destacou ao longo dessa semana. Começando aqui pelas nossas premissas para próximas semanas operativas, no que tange às premissas econômicas, nós tivemos a divulgação do PIB pelo IBGE, que nesse terceiro trimestre de 2022 apresentou um crescimento de 0,4%. O IBGE destacou que o PIB alcançou o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. E apesar desse resultado mencionado anteriormente, né, nos últimos meses vem sendo observado uma desaceleração da economia. Diversos boletins da FGV vêm apresentando isso, como, por exemplo, o recuo de 6,7 pontos do índice de confiança empresarial, maior queda desde março de 2021, e também a redução de 3,3 pontos no índice de confiança do consumidor. Ambas essas reduções confirmam a tese de desaceleração do nível da atividade. Em relação aos nossos destaques meteorológicos, muito em linha com o que o Eduardo já apresentou no início da reunião, para a próxima semana, em uma visão assim macro, nós esperamos condições de temperatura mais elevadas, com ocorrência de pancada de chuva na maioria das capitais. Realizando os destaques aqui por subsistema, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a manutenção das temperaturas elevadas, semelhantes à registrada na semana atual, com destaque para a expectativa de pancadas de chuva durante toda a semana operativa em análise, principalmente nos dias 6 e 7 do 12. No subsistema Sul, nós temos uma expectativa de elevação das temperaturas, principalmente em Florianópolis e Curitiba. Porto Alegre essa semana já apresentou uma temperatura elevada e para a semana que vem também se espera a manutenção das temperaturas até mesmo suavemente mais elevadas do que as verificadas nessa semana. E aqui também ressaltamos a sinalização de ocorrência de pancadas de chuva, porém aqui até o dia 7 do 12, e não durante toda a semana operativa. E por fim, nos subsistemas Nordeste e Norte, as capitais desse subsistema devem apresentar temperaturas elevadas e ocorrência de precipitação durante todo o período, indicando dessa forma condições de estabilidade em relação ao comportamento observado na semana em curso. Passando agora para o acompanhamento para as nossas previsões de carga, essa semana nós tivemos uma redução da carga verificadas, no caso esperada para o fechamento da semana, de 39.256, quando nós comparamos a semana anterior. E com isso, nós tivemos um desvio de menos 3,2% em relação à nossa previsão. Porém, para a próxima semana, né, dada a manutenção das temperaturas em patamares mais elevados e a ocorrência só de pancadas de chuva, né, com comportamento até típico para essa época do ano, nós consolidamos um valor mais alto que essa semana, de 40.258, porém que, quando comparado ao último valor previsto para essa segunda semana operativa, ainda nos sinaliza uma redução de 1,4%. Para as demais semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste nas nossas previsões, mantendo o mesmo valor consolidado na revisão 0 do PMO. E com isso, nós temos um novo valor do mensal para dezembro, de 40.570, que nos sinaliza uma redução de menos 0,5% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. Ainda muito em linha com a nossa expectativa para o mês de dezembro, né? No subsistema Sul, essa semana, como eu já destaquei nos slides iniciais, nós tivemos as temperaturas bastante elevadas em Porto Alegre. A carga veio muito em linha com a nossa previsão, desviando apenas 0,6%, dada a nossa expectativa de fechamento de 12.349 MW médio. Para a próxima semana, eu já adiantei que nós temos a expectativa de elevação das temperaturas em Florianópolis e Porto Alegre, e manutenção também das temperaturas elevadas lá em Florianópolis e Curitiba, elevação das temperaturas, e manutenção das temperaturas elevadas em Porto Alegre. Com isso, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste em nossas projeções, mantivemos o mesmo valor previsto inicialmente na revisão 0 do PMO, e dessa forma o nosso novo valor mensal revisto, né, no caso para o mês de dezembro, encontra-se com um desvio de apenas 4 MW médios com o valor previsto inicialmente para o mês, dada a nossa nova expectativa de 12.271 MW médio.
No subsistema Nordeste, essa semana nós também tivemos um desvio de menos 2,5%. Esse desvio aqui muito associado à ocorrência de maiores totais de precipitação essa semana, fez com que a carga apresentasse uma redução quando comparando com as semanas anteriores. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento de 11.285 MW médio nessa semana. Para a próxima semana, nós consolidamos valores com um ajuste de menos 3,1%. Isso daqui muito em função da manutenção, né, das condições meteorológicas nas capitais dessa região, semelhante a essa semana. E para a semana 3 também fizemos um pequeno ajuste de 2%, de menos 2%, em relação ao que havia sido previsto inicialmente. Para as demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste e com isso nós temos um valor de dezembro revisto, desviando menos 1,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês, dada a nova expectativa para o mês de dezembro de 11.470 MW médio. Agora chegando no subsistema Norte, esse é um subsistema que apresentou essa semana uma redução significativa da carga, e nós estamos buscando o que pode ter acontecido com essa carga para apresentar essa redução. Nosso desvio foi de menos 5,7%, em 6.388, a expectativa de fechamento. Para a próxima semana, nós realizamos um ajuste de menos 2,2%, consolidando o valor de 6.619 MW médio, e também um suave ajuste na semana 3, de menos 0,7% apenas. Aqui cabe destacar a manutenção, né, das condições meteorológicas, com temperaturas elevadas e ocorrência de pancada de chuva durante todos os dias da próxima semana operativa nas capitais desse subsistema. Os consumidores livres não nos informaram nenhuma parada em sua produção ou parada para manutenção também, não nos informaram. E com isso, nós fizemos ajuste somente na segunda e terceira semana e nas demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste. Dessa forma, nós temos um novo valor para o mês de 6.588 MW médio, que encontra-se desviando apenas 1%, menos 1%, né, em relação ao nosso valor previsto inicialmente. Chegando aqui ao Sistema Interligado Nacional, nosso último slide contextualiza tudo que foi apresentado anteriormente. Essa semana nós temos a expectativa de uma carga de 69.278 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 2,7%. Esse desvio aqui muito ocasionado em função da redução de carga observada no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que também apresentou um desvio em nossas previsões. Para as próximas semanas, em função das premissas adotadas em cada um dos subsistemas e destacados durante a apresentação, nós tivemos um ajuste aqui em nossas projeções de menos 1,5%, consolidando um valor para a segunda semana de 70.638 MW médio. Para a semana 13, esse ajuste se torna mais tímido, de apenas menos 0,4%, dado o valor de 72.411 previsto para essa semana, e nas demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste. Dessa forma, o novo valor para o mês de dezembro esperado é de 70.899 MW médio, desviando menos 0,6% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui eu termino minha apresentação e retorno a palavra para você, Ali. Agradeço a atenção de todos. Valeu, Douglas. Obrigado pela apresentação. Dando sequência aí a essas duas próximas apresentações desse segundo bloco, né? Vai ser uma dobradinha do Lucas, que vai apresentar os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Lucas, por favor. Oi, Hélio, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reunião semanal. Antes de começar efetivamente com a apresentação, eu gostaria de passar um recado para todos os agentes em relação à próxima sexta-feira, como existe a possibilidade de um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo na próxima sexta-feira ao meio-dia. Caso isso se concretize, nós anteciparemos a publicação do deck oficial, que normalmente é feito em torno de meio-dia, será antecipado a publicação do deck oficial para as 11h30, 11 horas e 30 minutos. Dando então início aos resultados, a apresentação aqui dos resultados dessa revisão 1 do PMO de dezembro de 2022, é uma semana operativa que vai do dia 3 ao dia 9 de dezembro. A gente tem para essa semana operativa um CMO equalizado entre todos os subsistemas, no valor de 3 centavos por megawatt-hora, e a gente pode perceber aqui também no esquema de distribuição dos subsistemas o atingimento
de intercâmbio, do limite máximo de intercâmbio de energia entre subsistemas, né? A gente tem aqui o atingimento dos patamares pesado e médio no bipolo, e também o atingimento do limite no patamar leve conjuntural da ANESE. Como caráter em caráter informativo, a gente tem uma geração térmica indicada pelo modelo Decomp de um pouco mais de 5,1 gigawatts. Todo esse valor ele é em função de inflexibilidade declarada pelos agentes para essa revisão do PMO. Lembrando que esses valores são revistos na programação diária. Em relação ainda às térmicas mais as usinas, a GNL, a gente tem a indicação essa semana, nessa revisão do PMO de dezembro, a gente faz a indicação do despacho antecipado por ordem de mérito para a semana que vai do dia 4 de fevereiro ao dia 10 de fevereiro de 2023. E como a gente tem aqui o benefício GNL de 6 centavos, né, que está bem abaixo do CVUs das respectivas usinas que têm essa característica GNL, que são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, então a gente não tem a caracterização do despacho antecipado por ordem de mérito para essas usinas na semana de 4 a 10 de fevereiro de 2023. Entretanto, a gente destaca, né, a gente segue trazendo a informação de que a Termoelétrica de Santa Cruz ela segue com a previsão de despacho por inflexibilidade declarada pelo agente, que vai até o período do dia 30 de dezembro de 2022 e retorna no período de 7 de janeiro a 27 de janeiro de 2023. Aqui a gente traz a evolução da energia armazenada dos subsistemas dessa revisão. A gente tem um tom mais escuro nos gráficos os valores da revisão atual, a revisão 1, e num tom mais claro os valores que foram verificados na revisão 0, no PMO, na semana anterior. A gente pode perceber que no subsistema Sudeste Centro-Oeste a gente tem bem próximo, né, a revisão 1 com o que foi visto na revisão 0, né, uma partida aqui em 45,8% nessa revisão de energia armazenada desse subsistema, e uma expectativa de chegar ao final do mês em 51,2%, e assumindo uma variação de 53,6% a 75,1% entre os cenários mais pessimistas e otimistas do segundo mês. No subsistema Sul, subsistema que tem uma variação um pouco maior, a gente tem a partida aqui em 77,3%, nessa revisão, uma expectativa de chegar ao fim do mês em 81,2% e uma alta variação para o segundo mês, que vai da casa de 46% no pior cenário até 97,8% no melhor cenário. O Nordeste, ele também segue relativamente bem comportado quando comparado à última revisão, ao PMO de dezembro. A gente tem uma partida em 58,2% e uma expectativa de chegar ao fim do primeiro mês em 63,8%. E a gente tem uma variação no menor cenário, que no pior cenário, em 68,4%, podendo ir até 99% no melhor cenário. E no subsistema Norte, a gente tem uma partida de 52,4%, uma expectativa de chegar ao fim do mês de dezembro em 62,2% e uma variação de 69% a 100% para o segundo mês. Falando agora um pouco sobre a importação de energia, a gente segue sem nenhuma oferta através da Argentina para essa próxima semana operativa e também recebemos as duas ofertas através do Uruguai, que foram dos agentes Enel e BTG Pactual. Os dois agentes ofertaram 6 blocos, que acumulam 250 megawatts médios de oferta, e a gente tem aqui a variação do bloco mais barato da Enel até o bloco mais caro, indo de R$ 537 até R$ 2.801 aproximadamente por cada megawatt-hora. E aqui na linha abaixo a gente tem a variação do preço em relação à oferta da última semana operativa. Para a BTG Pactual, a gente tem uma variação dos blocos indo de R$ 531 até R$ 2.778 por cada megawatt-hora aproximadamente. E também aqui a variação em relação à oferta feita na última semana operativa. Passando então agora direto para a apresentação, trazendo as principais intervenções energéticas relevantes que a gente tem para esse próximo período, que vai do dia 3 ao dia 9 de dezembro. Nós trazemos aqui
de acordo com o nosso critério de relevância, que são as intervenções em UGs que alterem o limite sistêmico ou em UGs de grande porte. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem para o G2 de Nova Ponte uma manutenção corretiva que está programada nos dias 3 e no dia 4 de dezembro. A gente tem uma manutenção preventiva programada do dia 5 ao dia 9 de dezembro para o G3 de Simplício. E a gente também tem uma preventiva programada no dia 6 de dezembro para o G9 de Porto Primavera. No subsistema Sul, a gente tem uma manutenção preventiva na infraestrutura da rede, nos sistemas de supervisão e controle da usina de Passo Real, que será realizado está programado para ser realizado no dia 3 de dezembro. No subsistema Norte, a gente tem uma manutenção corretiva o G2 de Peixão de Cal, também para o dia 3 de dezembro, e também para o dia 3 de dezembro na usina termoelétrica de Aparecida, nos dias 9 e 10, uma manutenção corretiva na chave seccionadora. Seguindo no Norte, a gente tem uma manutenção preventiva semestral na UG1 de Balbina, indo do período de 3 a 5 de dezembro, uma manutenção preventiva na UG2 de Serra da Mesa, que vai do dia 3 ao dia 4 de dezembro, e nos dias 9 e 10 de Cachoeira Dourada, a gente tem a substituição da chave seccionadora da UG10, que está programada para o dia 4 de dezembro. E para essa próxima semana operativa no Nordeste, a gente não tem nenhuma intervenção relevante. Eu finalizo aqui a apresentação, Hélio, devolvo para você a palavra, fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Valeu, obrigado você, Lucas, pelas apresentações. Dessa forma, a gente finaliza aqui esse segundo bloco de apresentações e daqui 5 minutos a gente volta para o terceiro e último bloco da reunião semanal da programação da operação de hoje e para responder eventuais perguntas que estiverem no fórum. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Então, a gente segue agora para esse terceiro e último bloco dessa reunião semanal de programação da operação de 2 de dezembro de 22. Como não tem nenhuma pergunta no fórum, a gente dá a sequência com a apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Quem vai fazer a apresentação é a Laura. Laura, por favor. Obrigada, Hélio. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Continuando aí falando a respeito dos limites elétricos com impacto na programação e das principais intervenções com restrições eletroenergéticas, começando pela área norte e nordeste, nós vamos ter... Só um minuto. Teste para a entrada do novo CEP dos bipolos de Xingu, das 7 horas da manhã do dia 27 de novembro, já começou, até as 7 horas da manhã do dia 7 de dezembro, uma quarta-feira. Os testes eles serão realizados das 23 até as 7 horas da manhã em dias úteis e das 7 às 17 nos domingos. O motivo é para a realização de testes do novo CEP da XRTE, considerando a entrada das novas linhas de 500 kV, Xingu, Serra Pelada, Circuito 1 e 2, que estão previstas para fevereiro de 2023. Durante os testes, para que o sistema suporte contingências simples e duplas nas interligações Sudeste e Nordeste, bipolos de Xingu e linha Xingu-Tucuruí, Circuito 1 e 2, recomenda-se adotar as restrições de fluxo na Norte-Sul menor ou igual a 2.000 MW, fluxo na Tucuruí-Xingu menor ou igual a 1.200 MW e fluxo do Nordeste para o Sudeste menor ou igual a 6.000 MW. Continuando, temos a barra A1 do setor de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, das 23 horas do dia 2 de dezembro, que é uma sexta-feira, até as 3 horas do dia 3 de dezembro, sábado. Essa intervenção tem por objetivo a instalação de um suporte pré-moldado de concreto para receber uma coluna isoladora, cujo objetivo é melhorar o apoio e eliminar os esforços torsionais não previstos na conexão da barra A1 com a chave 971. E com a barra desligada, para que o sistema suporte as contingências envolvendo os ligamentos da outra barra de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, recomenda-se adotar um fluxo na Norte-Sul menor do que 2.600 MW e um fluxo do Nordeste para o Sudeste menor que 6.800 MW. Continuando, temos a barra A2 do setor de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, das 3 às 7 da manhã do dia 3 de dezembro, sábado.
também para instalação de suporte pré-moldado de concreto para receber uma coluna isoladora, com o objetivo de apoiar e eliminar os esforços torcionais não previstos na conexão da barra A2 à chave 973. E estando a barra A2 desligada para que o sistema suporte a contingência da barra A1 da subestação de 500 kV de Serra da Mesa, recomenda-se manter um fluxo no norte-sul menor que 2.600 MW e um fluxo do nordeste para o sudeste menor que 6.800 MW. Temos também o desligamento da linha de 500 kV Itabira 5, Presidente Juscelino, circuito 2, das 7h30 às 17 horas do dia 3 de dezembro, sábado, para efetuar manutenção corretiva no cabo condutor e corte de vegetação. Com o desligamento dessa linha, recomenda-se manter o fluxo do nordeste para o sudeste menor que 6.200 MW. Continuando, temos a barra A1 de 500 kV da subestação Serra da Mesa, junto com a unidade geradora 2 da UHE Serra da Mesa. De 23 horas do dia 3 de dezembro às 7 horas do dia 4. Para a instalação também de uma coluna isoladora, a fim de melhorar o apoio e eliminar os esforços torcionais não previstos na conexão da barra A1 à chave 971. Estando a barra A1 desligada, para que o sistema suporte o desligamento da outra barra de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, recomenda-se manter o fluxo na norte-sul menor que 2.600 e o fluxo nordeste-sudeste menor que 6.800 MW. Temos a barra A2 do setor de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, das 7 às 17 do dia 4, domingo. Também para instalação de uma coluna isoladora, para melhorar o apoio e eliminar os esforços torcionais não previstos na conexão da barra A2 à chave 973. Estando a barra A2 ligada para que o sistema suporte o desligamento da barra A1 da subestação de Serra da Mesa, recomenda-se manter o fluxo no norte-sul menor que 2.600 MW e o fluxo do nordeste-sudeste menor que 6.800 MW. Temos a barra A de 500 kV da subestação de Janaúba 3, das 2h30 às 14 horas do dia 5 de dezembro, uma segunda-feira. Essa obra é para prolongamento da barra no projeto Solares e para que o sistema suporte as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba, recomenda-se manter um fluxo do nordeste para o sudeste menor que 6.000 MW. Continuando, temos um banco de capacitores série da Serra da Mesa Lusiânia, na subestação de Lusiânia, das 8h30 às 16 horas do dia 6 de dezembro, terça-feira. O motivo é efetuar testes de atuação do esquema de bypass do banco de capacitor de série de Serra da Mesa Lusiânia, no terminal de Lusiânia. E para que o sistema suporte, né, as contingências, recomenda-se manter um fluxo do nordeste para o sudeste menor que 6.000 MW. 7.000 MW, perdão. Continuando, temos o disjuntor N2 de 500 kV da subestação de Poções 3, das 7 horas da manhã do dia 7 de dezembro às 14 horas do dia 9 de dezembro. Tem por objetivo corrigir vazamento de gás SF6 na fase A do disjuntor 15N2 da subestação de Poções 3 e para que o sistema suporte as contingências com falha de disjuntor na subestação de Poções 3, recomenda-se manter um fluxo do nordeste para o sudeste menor que 6.800 MW. Temos também a barra B de 500 kV da subestação de Janaúba 3, das 7 horas às 17 do dia 7 de dezembro, quarta-feira, também para prolongamento da barra pelo projeto Solares. E para que o sistema suporte as contingências com falhas de disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba, recomenda-se também manter o fluxo do Nordeste e Sudeste abaixo de 6.000 MW. Continuando, temos a barra 1 de 500 kV da subestação de Padre Paraíso 2, de 0 às 7 da manhã do dia 8 de dezembro, uma quinta-feira, para manutenção corretiva no TP da barra. E para que o sistema suporte as contingências com falha de disjuntor nessa subestação, recomenda-se manter um fluxo do Nordeste para o Sudeste menor que 6.500 MW.
Continuando esse mesmo serviço, temos o desligamento da barra 2, nessa subestação de Padre Paraíso 2, de 0 a 7 do dia 9 de dezembro, uma sexta-feira, continuando a manutenção corretiva no TP da barra. E para que o sistema suporte as contingências com falhas de disjuntor no setor de 500 kV dessa subestação, recomenda-se manter o fluxo do Nordeste para o Sudeste menor que 6.500. Já na área Rio e Espírito Santo, temos o desligamento da linha de 345 kV Adrianópolis e Magé, das 7 horas do dia 29 de novembro até as 7 horas do dia 30 de dezembro. O objetivo é seccionar essa linha simultaneamente nas subestações de Comperge e Lagos. Nessa configuração, para que o sistema suporte as contingências simples e duplas nas interligações do Sudeste e Nordeste, bem como dos bipolos de Xingu e das linhas de Xingu-Tucuruí, circuito 1 e 2, recomenda-se manter o somatório da térmica de Norte Fluminense com termo Macaé menor que 1.200 MW e GNA menor que 900 MW. Por fim, temos a área sul-sudeste, com o desligamento da linha de 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, no período de 7 às 17 do dia 4 de dezembro, domingo, para troca de cabo para raio direito. E para que o sistema suporte, né, a integridade assim, nas perdas duplas de linha de 765 kV nesse eixo, recomenda-se manter um fluxo norte-sul menor que 3.000 MW e geração de Itaipu menor que 4.900 MW. Bom, pessoal, é isso. Agradeço e volto a palavra para o Hélio. Valeu, Laura. Obrigado pela apresentação. E a gente segue agora para a última apresentação da reunião de hoje. Apresentação de política operativa. Quem vai fazer a apresentação é o Tiago. Por favor, Tiago. Boa tarde. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Então, vamos apresentar um pouquinho de política operativa. Deixa eu compartilhar a tela. Tem a minha tela? Ainda não, Tiago. Agora está chegando. Ok, agora é só colocar em modo apresentação. Tá perfeito. Então, para começar aqui, eu falar um pouco da política operativa, essa revisão, vamos fazer uma comparação rápida com o modelo Decomp. O Decomp vem apresentando semi-ORs baixos, na casa de 7 centavos, e nessa semana, ele para todos os mercados foi acompanhado de semi-OR baixo. O único deslocamento foi realmente aqui no dia 29 e 30, para todos os mercados, e isso foi justifique-se por um melhor detalhamento da carga e dias de menor carga livre da semana operativa. Apresentando aqui de forma ilustrativa, né? Olhamos o mapa do Brasil para o dia 2, e aqui vemos o semi-OR das barras do sistema brasileiro. Aqui representa cerca de aproximadamente 30% de todas as barras do sistema brasileiro. E aqui podemos observar que existe uma equalização em todo o sistema, sempre os semi-ORs baixos, abaixo da casa dos centavos. Fazendo agora um box plot do semi-OR das barras do submercado, novamente vemos semi-ORs equalizados dos mercados e com pouquíssimos outliers. A exceção é aqui em Lajeado Grande, que ocorreu um SGI que limita a geração do conjunto hidrelétrico Lajeado Grande, de 6h30 às 14 horas. Fazendo uma avaliação agora da comparação dos resultados do modelo D100 com o PDP, com que é a operação, podemos avaliar um pouco das gerações hidráulicas e térmicas de cada dos mercados. Nos mercados sudeste, a geração hidráulica foram necessários ajustes do PDP para a compatibilização da diretriz operativa, da política operativa e fechamento do balanço do SIM, e alguns poucos ajustes de Unicomídia. Com relação às térmicas, ocorreu redeclaração de flexibilidade das UTS Santa Cruz Novas e Seropédica, e exportação comercial para as UTS Termo Rio e Cubatão. Para os mercados sul,
Geração hidráulica foram ajustes para compatibilização operativa, diretrizes e política operativa. Com relação às termoelétricas, houve redeclaração de inflexibilidades das UTS Pampa Sul, Candiota 3, J. Lacerda A, B e C. Indo agora para o Nordeste, para as gerações hidráulicas, foram necessários ajustes do PDP para fechamento do balanço de atendimento à política operativa da região Nordeste e da Bacia de São Francisco. Com relação às térmicas, houve declaração de inflexibilidade e exportação comercial das UTS Vale do Açu e Termo Bahia. Chegando finalmente no Norte, houve para as gerações hidráulicas ajustes de índice de comprometimento hidráulico, atendimento da ponta da carga do SIM e adequação à curva guia de Tucuruí, preservando as 4 Gs da curva guia para Tucuruí, conforme a política operativa. Com relação às térmicas, houve declaração de flexibilidade das UTS Maranhão 4 e 5 e exportação de Parnaíba 5, Maranhão 4 e 5. Olhando agora especificamente para as térmicas, no sistema todo, o despacho térmico foi basicamente tudo para exportação e inflexibilidade, no tanto de 74% para inflexibilidade e 26% para exportação comercial. Com relação ao intercâmbio internacional com a Argentina e o Uruguai, com a Argentina houve exportação da modalidade comercial de energias pelas termos da Petrobras, Termo Rio, Cubatão, Vale do Açu e Termo Bahia. E a Eneva-N, Maranhão 4, 5 e Parnaíba 5. Com relação ao Uruguai, não houve exportação nem importação de energia. Olhando aqui o balanço energético do sistema, podemos observar que o sistema Sudeste e Centro-Oeste continua com importação líquida na maioria dos patamares de carga. O principal responsável pela modulação para o atendimento da carga foi a geração hidráulica. Para o subsistema Sul, houve importação em alguns patamares e modulação de geração conforme o perfil de carga, havendo exportação comercial de energia com a Argentina. Para o Nordeste, utilização de recursos São Francisco para controle de nível e atendimento à carga do SIM. O uso mais elevado do recurso da Cascata de São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas e as condições de atendimento da carga do SIM. Para o Norte, houve uma exportação de energia em todos os patamares de carga. A geração hidráulica, em função da sazonalidade do recurso, foi o principal fator responsável pela modulação da carga, com destaque para os horários de maior carga. Fazendo um balanço geral aqui para o supermercado, todas as nossas variáveis, podemos observar que a carga do SIM foi de 69,9 gigawatts, sem muita diferença da semana anterior. A geração eólica do Nordeste foi de 5 gigawatts, uma redução de aproximadamente 4 com relação à semana anterior. Para o subsistema Sul, teve um perfil importador de energia no montante de aproximadamente 1,4, esse aqui, havendo exportação comercial para a Argentina de 1,1 megawatt. Por fim, a geração de Itaipu foi de aproximadamente 8,5 gigawatts, uma redução de aproximadamente 200 megawatts, mantendo-se constante com relação à semana anterior. Finalizando aqui, para a próxima semana operativa, da semana do dia 3 ao dia 10, espera-se para o subsistema Sul, Sul e Centro-Oeste uma operação hidráulica para a coordenação da Cascata do Grande, Paranaíba e Paraná. Para o Sul, uma exploração dos recursos devido a afluências verificadas, principalmente Bacia do Iguaçu. Para o subsistema Nordeste, utilização do recurso São Francisco para controle de nível e atendimento à carga do SIM. E, por fim, para o subsistema Norte, as unidades energéticas exploradas, principalmente atendimento à ponta da carga do SIM, porém considerando a perda parcial da segunda casa de máquinas da OHE Tucuruí. Concluo assim a apresentação. Obrigado, Hélio. Volto a palavra para você. Valeu, Thiago. Obrigado pela apresentação. Dessa forma, a gente finaliza aqui esse terceiro e último bloco de apresentações da reunião semanal do dia de hoje, 2 de dezembro de 2022, e a gente retorna em 5 minutos para responder eventuais perguntas que estiverem no fórum. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Voltando aqui para responder a única pergunta que foi colocada no fórum no dia de hoje, entre esse último
nesses últimos 5 minutos, esse último intervalo que teve. A pergunta, quem fez foi a Laiana Maia, América Energia Comercialização. Quem vai nos ajudar a responder a pergunta é o Tiago. E, Tiago, ela pergunta o seguinte, prezados, boa tarde. Poderiam explicar por que Angra 2 não estava disponível nos decks do dia 30 do 11 e 1 do 12 do DCEM, já que a usina voltou a gerar no dia 30? Tiago, por favor. Obrigado, Hélio. Obrigado, Laiana, pela pergunta. Só deixar um esclarecimento. Na verdade, eles estavam no deck, os dados estavam lá. Porém, não houve uma declaração do agente de inflexibilidade e de disponibilidade. Por isso que ela ficou sempre indisponível lá com geração zero. Mas ela estava no deck. Então, o que aconteceu foi isso. Não houve, por parte do agente, né, a declaração de que já estava disponível. É isso. Obrigado. Valeu, Tiago. Obrigado pelo esclarecimento. Dessa forma, a gente encerra essa reunião semanal da programação da operação de 2 de dezembro de 2022. Desejo a todos aí um bom jogo do Brasil hoje à tarde, um bom final de semana e a gente volta a se encontrar no PMO desse mês. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Bom final de semana.